Todo mundo me conhece como a mulher que conta as histórias mais chocantes da internet. Mas essa aqui, essa vai te deixar revoltada. Se você é mãe, filha, irmã ou simplesmente uma mulher que acredita que está segura quando sai com alguém em quem confia, prepare-se, porque o que aconteceu com a Gabriele pode acontecer com qualquer uma de nós. Mas antes de continuar, já comenta aqui embaixo. Você entraria numa banheira de motel com a água muito quente ou esperaria esfriar? E marca uma amiga para ver isso com você, porque essa história precisa ser discutida. E não esquece de se inscrever, porque aqui a verdade não é ignorada. Gabriele Cristine Barreto de Freitas era uma jovem mulher de 24 anos. Vaidosa, bonita, cheia de sonhos. Trabalhava com vendas de pacotes de internet e, nas horas vagas, fazia cursos na área de estética. Vivia na casa da mãe, Dona Yolanda, em um sobrado no bairro Guairacá, em Curitiba, junto com o filho de 5 anos, o grande amor da vida dela. A história dela começa como tantas outras. Um grupo de amigos, uma festa casual, algumas bebidas e uma conexão inesperada. Foi assim que ela conheceu o rapaz com quem sairia dias depois para um motel. Eles se viram uma vez, conversaram, trocaram mensagens e decidiram sair novamente. Naquela madrugada de domingo, por volta das 4 horas da manhã, Gabriele aceitou o convite para ir com ele a um motel em São José dos Pinhais. A irmã de Gabriele ainda mandou mensagens perguntando se estava tudo bem. Gabi respondeu que sim, e que logo voltaria para casa. Era uma madrugada fria de maio. A mãe de Gabriele dormia tranquila, sem imaginar que, em poucas horas, a vida dela seria destruída. Segundo o rapaz, eles chegaram ao motel, ligaram a banheira com água quente e foram juntos para o chuveiro. Depois, ele saiu primeiro e foi deitar. Gabriele teria saído logo em seguida, e então ele ouviu um barulho. Era ela caindo na banheira. Disse que escorregou por estar descalça e com o chão molhado. Ele correu para socorrê-la. Quando Gabriele se levantou, parecia atordoada. Deitou-se na cama tremendo, dizendo que não se sentia bem. Ele tentou pegar em sua mão, e a pele dela se soltou. Começaram a surgir bolhas em suas pernas. Desesperado, ele a enrolou em um lençol e correu para o hospital 24 horas do Boqueirão. Gabriele deu entrada em estado grave. Queimaduras de 3º grau. O corpo quase todo enfaixado. Mas ainda assim, consciente, Gabriele ainda conseguiu gravar vídeos no hospital. Queria tranquilizar a família, mostrar que estava bem. No vídeo, ela mostra o pescoço e diz, com voz fraca, que estava se recuperando. Ninguém imaginava que aquilo seriam as últimas imagens dela com vida. Ela ficou internada por 6 dias no Hospital Evangélico de Curitiba. A cada dia, o estado piorava. O corpo, tomado pelas queimaduras, lutava para se recuperar, mas não resistiu. Gabriele morreu dias depois da internação. E é aqui que as perguntas começam. O que exatamente aconteceu naquela banheira? Como uma pessoa entra em uma banheira e sai com queimaduras de 3º grau, enquanto a outra sai ilesa? O laudo do hospital atestou a morte por queimaduras. Mas até o momento, o laudo da necropsia não foi entregue à família. O inquérito policial foi instaurado, mas ainda sem perícia feita no quarto do motel. E mais, o rapaz que estava com ela, até agora não foi ouvido pela polícia. A família está indignada. O advogado dos parentes afirma que o caso está sendo tratado como sem autoria, ou seja, não há um culpado definido. Mas como isso é possível? Ela não estava sozinha, ela estava com alguém. Alguém que viu tudo. Alguém que sabe a temperatura da água. Alguém que, em tese, deveria protegê-la. Além disso, surge outra questão grave. E se o problema for estrutural? E se a banheira do motel estivesse com falha? E se não houvesse controle de temperatura? Será que aquele lugar passa por manutenções regulares? Será que outros clientes já se machucaram lá? É muito estranho imaginar que uma mulher saudável, jovem, mãe, que estava bem momentos antes, simplesmente entrou em uma banheira e teve queimaduras tão profundas a ponto de morrer em poucos dias. Isso não é normal. Isso precisa ser investigado com seriedade. A dor da família é indescritível. A mãe de Gabriele diz que, até hoje, o perfume da filha ainda está no quarto. Que o neto, de apenas 5 anos, chama pela mãe todos os dias. Que entrar naquela casa virou uma tortura silenciosa. Ela diz:
Eu sei que nada vai trazer minha filha de volta, mas eu quero justiça, porque se aconteceu com ela, pode acontecer com outras. E ela está certa. A verdade é que casos como o de Gabriele escancaram uma ferida social que muita gente prefere ignorar: a banalização da vida de mulheres. O desleixo com a manutenção de locais que deveriam oferecer segurança. A lentidão das autoridades em investigar quando a vítima é uma mulher comum, sem dinheiro, sem influência. Apenas mais uma estatística. Mas Gabriele não é só mais uma estatística. Ela é uma filha, uma mãe, uma amiga, uma jovem que queria viver, amar, se divertir, que confiou em alguém, que aceitou um convite simples, que não voltou para casa. E o mais revoltante é o silêncio. A demora, a ausência de respostas. Até hoje o laudo não chegou à família. Até hoje a perícia no local não foi feita. Até hoje o acompanhante não foi ouvido. E a pergunta que não cala: como a água de uma banheira foi capaz de matar? Você já entrou numa banheira quente? Imagina a temperatura que seria necessária para ferver a pele de alguém em segundos. E por que só ela foi atingida? Porque ele saiu sem nenhuma queimadura? Será que ela realmente escorregou? Será que foi acidente? Será que houve negligência? Ou algo mais? Gabriele morreu em silêncio. Mas agora é a nossa voz que pode trazer justiça. Comenta aqui embaixo. Você acha que foi acidente ou tem algo muito estranho por trás disso tudo? E se fosse com a sua irmã, sua filha, sua melhor amiga, você aceitaria essa história? Queremos saber a sua opinião e compartilha esse vídeo. Porque o caso de Gabriele não pode cair no esquecimento. Ela foi queimada viva e ninguém sabe por quê. Se você chegou até aqui, comenta a palavra Justiça para Gabi, para eu saber que você viu tudo.